Karine, eu vou me colocar aqui como candidato, tá? E a gente vai usar esse programa para fazer isso. Eu sou o lobista do povo. Acho que eu vou até mudar o nome do programa. Ô Emerson, deixa eu entender um negócio aqui. Olha só, esse é um setor tão regulado, né? Você tem agência, você tem a própria Receita, você tem o licenciamento ambiental para você comprar um posto de gasolina. É um negócio, é uma burocracia gigantesca. Eu fico me perguntando como é que um setor tão regulado como esse permite que o crime organizado se instale, né? A última cifra aí que eu vi circulando, você que mencionou, o Tarcísio mencionou, até perguntei para o governador aqui, governador, como é que estão as investigações? Ah, a gente está vendo, não sei o que, não me deu nada concluído. Bom, mais de 1.000 postos de combustíveis hoje aí nas mãos do PCC, pelo menos 5 refinarias. Como é que pode, Emerson? Então, veja, é por conta disso que nós existimos, porque as brechas são muito patentes, assim. Uma primeira questão que a gente fala aí é porque até hoje não foi aprovado um projeto de lei do vereador Contumaz. Então, assim, é um lobby, ao mesmo tempo que você tem um setor muito regulado, é um setor que arrecada muito. Todo setor que arrecada muito e você consegue escapar, em termos tributários, desta arrecadação, o que acaba acontecendo? Esse não pagador tem uma massa financeira absurdamente grande e que compete com preços diferenciados que ninguém que paga seus impostos e o setor que paga tem uma margem de 3% a 5%, as distribuidoras que fazem tudo certinho têm uma margem de 3% a 5%. Agora, se eu consigo sonegar ou fugir de R$1 por litro, R$1,30 por litro, isso é um absurdo. E veja, eu vou te dar um exemplo de por que isso ainda acontece com tanta força nesse setor. O governo do Amapá, o governador, a Secretaria de Fazenda, criou um regime especial no finalzinho do ano passado, um regime especial, que fazia com que os navios de diesel que chegassem na costa brasileira faziam desembarque em águas, ele dava um crédito, como se fosse um recolhimento de tributo e postergava o pagamento, que era obrigatório ser feito na hora que você faz o desembarque. Esse navio não ia desembarcar lá e desembarcava em Santos ou Paraná. Sabe quantos litros entraram nessa operação que, quando o Instituto descobriu e alertou as secretarias de Fazenda, já tinham se passado 5 meses, entrou 1 bilhão de litros de diesel sem recolhimento de impostos. Os estados perderam 1,4 bilhão de reais no efeito Amapá, feito pela Secretaria de Fazenda de lá. Como é que foi derrubado isso? Os secretários de Fazenda se reuniram no CONFAS, no CONCEFAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, e derrubaram, pediram para o secretário de Fazenda do Amapá, esse regime tem que ser suspenso, isso é ilegal, isso não pode existir. Bom, passaram-se 5 dias, foi suspenso o regime e já tinha feito um prejuízo de 1,4 bilhão de reais. Foi um sucesso, porque isso criou um mecanismo de defesa do secretário de Fazenda com o Instituto. Passaram-se 6 meses, a semana retrasada, o governo do Maranhão emitiu um decreto do governador do estado, criando o mesmo mecanismo que tinha sido impedido de acontecer lá atrás. Só que a nossa agilidade foi maior ainda, porque a gente estava alerta nesse movimento aí com os segmentos da sociedade, alertamos o CONCEFAS, já em 2, 3 dias havia um manifesto de 10 entidades contra o decreto do governador, porque aí era um decreto do governador. E em 5 dias ele reviu e ele mesmo anulou o decreto que ele tinha criado por pressão de todos os segmentos empresariais. Então, você veja que a agilidade começa a nos ajudar e fazer com que isso possa dar mais força para o mercado organizado contra essas ilegalidades que, como você disse muito bem, como é que é um setor controlado isso acontece? Acontece pelos agentes, acontece pela política, acontece pela interferência, pelo poder econômico, que é muito grande.